Estamos aqui em Guarulhos com o Mariovaldo, lateral direito. E aí, seu Mariovaldo, tudo bem? Ótimo, Matheus. Prazer ter você aqui em Guarulhos. Eu que agradeço, seu Mariovaldo. Desculpa aí os atrasos, as pequenas confusões, mas estamos aí. Seu Mariovaldo, para a gente começar, fala um pouco do que os pais do senhor faziam, como que o senhor começou a se interessar por futebol. Então, Matheus, eu comecei nas categorias daqui de base de Guarulhos, né? Joguei no Golfinho, né, com 7, 8 anos. Tive uma passagem pelo Macedo, né? E quando eu saí do Macedo, eu fui pro Palmeiras. Um tio meu, Santinho, né? Ele tem o apelido de Santinho, conseguiu conversar com o seu Godet, que era o diretor na época. E marcamos um teste lá. Eu fui fazer o teste, era em Osasco, né? Eu tinha 13 anos na época. Então, meu tio me levou até lá e daí foi o meu começo de trajetória. E o senhor já jogava de lateral direito ou foi no Palmeiras que o senhor achou essa posição? Então, eu era zagueiro, né? O senhor era zagueiro. Era zagueiro e aí o treinador Marchetti, que era o treinador Antônio Marchetti, de base, né? E ele me colocou na lateral e me adaptei com facilidade e aí até hoje. Até hoje mais ou menos, né? E o senhor gostava de, já quando jovem, ser um jogador assim, vamos dizer, de destruição, de antever, ficar do lado do goleiro, às vezes atacar, às vezes... Então, Matheus, eu era um jogador que, assim, que batia muito bem na bola, né? Então eu tinha essa facilidade, marcava bem, tinha uma facilidade de descer para o ataque também, um bom passe, tinha um bom cruzamento, batia as minhas faltinhas ali, então foi no Marchetti, né, que tudo começou com essa situação. Inclusive, quando eu cheguei no Palmeiras, eu não pude viajar para Alegrete, porque na época demorava um pouco para tirar o RG, eu também não tinha, então foi isso que aconteceu. Eles foram e eu acabei ficando. E o senhor, nas categorias de base do Palmeiras, quem foram os treinadores do senhor lá? O seu Godet, o senhor falou? Então, o treinador que eu comecei foi o Marchetti mesmo, né? O Marchetti que teve tudo aquilo. Lá teve o Cidinho, teve o Vicente Arenari. O seu Vicente Arenari, nossa, sim. Nossa, a gente teve uma passagem muito boa com ele, né? Inclusive Taça São Paulo de Júnior. Ah, o senhor jogou a Taça São Paulo? Qual ano? Joguei 4 Taça São Paulo de Júnior. 4? Então, na época, como até hoje né? Uma vitrine para todos nós. Nosso time era bom, embora, né, quem conseguiu a Taça São Paulo foi os meninos de hoje, né? Mas na época a equipe era muito boa, mas não tinha essa facilidade como é o futebol hoje. Então, o treinador que eu tive lá foi treinador de linha, Cidinho, né? Não o Cidinho do São Paulo, mas o Cidinho do Palmeiras, né? A gente teve uma passagem com eles lá e a gente, na época, foi feliz, né? O senhor lembra quais anos que o senhor jogou a Copa São Paulo? Desculpa. 83, 84, né? Inclusive 84 eu fui para a Seleção Brasileira de Júnior. Ah, tá. Né? Por causa da Copa São Paulo? Também, né? Porque sempre foi assim uma vitrine, né? Tive a convocação para a Seleção Brasileira de Júnior, né? Que infelizmente, como a gente fez essa prévia antes desse comentário aqui, teve uma mudança na comissão técnica toda e essa comissão foi renovada e no fim acabei não indo, foi pro Japão, 1-0 gol do Henrique, que jogou no Sul, depois jogou no Corinthians. Sim, zagueiro, sim. Gol dele de 1-0 e ele foi campeão. Olha só. E o senhor então, era convocado quando era o Antônio de Passo, é isso? Que era o treinador? Então, depois que veio ele, Páscoa, né? Ele que fez a convocação da Seleção Paulista. E acabei não indo com ele para a Seleção Paulista e o treinador que assumiu a seleção brasileira, onde eu estive, fez a convocação pela Seleção Paulista e outras seleções estaduais, que na época tive um campeonato estadual e essa convocação foi por aí. E quem que jogou nessa seleção com o senhor lá? O senhor lembra que depois foi profissional? Não, já tinha, né? O Silas, né? O Lira, do São Paulo, Lira do Vasco, o Tozinho, né? Que jogou no Guarani, o Tefo jogou na Ponte, mesmo o Ivan, goleiro. Sim, o Ivan o Alexandre, que era goleiro do São Paulo, do Corinthians.
o Alexandre e outros jogadores, né, que a gente foge um pouco, ó, o Luciano jogando na Portuguesa também, o lateral direito também. Então aquela seleção tinha tudo para ser o que foi campeão da época do Japão. E nas categorias de base do Palmeiras, quem que jogou com o senhor que foi pro profissional? Então, o Edu Manga, ele foi precoce, né? Bem precoce. O Denis também foi precoce. Lateral esquerdo, né? Teve esse acesso. O mesmo Guina também, né? O Guina centroavante, sim. amigão nosso, né? E o Gerson Caçapa. Volante, né? Jogou com a gente lá e jogou na Turquia, jogou na Itália. E Zete também, né? O Zete, goleiro. Zete Veloso. Então o senhor jogou. De base foi isso aí. Goleiros de divisão de base era o Zete, o Veloso e o Ivan, é isso? Todo mundo junto? Isso, mais ou menos? era mais ou menos mas isso aí. Os três. O Ivan mais velho, né? Sim. Um pouco mais velho. Aí depois veio o Zete, depois veio o Veloso. Que foi o que foi. O Palmeiras sempre foi muito bem servido de goleiros, né? E quando que o senhor começou a concentrar com o profissional? Quando foi? O senhor lembra qual o primeiro jogo? O senhor ficou pelo menos no banco, foi relacionado? Então, eu não tive essa vantagem, que eu falo isso como vantagem, né? Porque eu já entrei logo numa pedreira, né? Eu lembro muito bem, né? Porque o Diogo teve um problema lá. Na sexta-feira eu treinei, né? Lá em Pirituba, inclusive, né? Ah, vocês treinavam em Pirituba? Em Pirituba, na rua, no campo da FEPAS, ali do lado do trem. E aí o Diogo teve um problema lá, eu treinei na sexta à tarde e treinei no sábado de manhã, né? Uma preparação, e joguei contra o Santos, no Pacaembu lotado, marcando Éder Aleixo. Só isso. Sim. Né? E, inclusive nesse jogo aí eu acabei fazendo um pênalti lá, meio que involuntário, porque teve uma falta do lado esquerdo, essa falta foi cobrada e atrás de mim estava o Éder e na minha frente estava o Chicão, centroavante. E nessa aí eu subi com o braço nas costas do Chicão para tentar desequilibrá-lo, e aí a bola bateu na mão do Cídio Vanderlei Bosquilha. Do Cídio, cara. Deu pênalti, deu não, né? Foi o pênalti, né? Que bateu na mão. Hoje em dia a bola pensou em bater na mão, já apita um pênalti. E foi isso que aconteceu na época lá, mas aqui, a gente fica triste. Mas... O senhor tinha quantos anos? Isso, mais ou menos? Eu tinha 20 anos. 20 anos, isso aqui, ó. É dia 29 de março de 87. Palmeiras 87, 2, eu tinha 21, Isso. Santos 2. Palmeiras jogou Martorelli, Mariovaldo, Márcio Alcântara, né? Wagner Bacharel e Renato. Lino, Gerson Caçapa e Delei. Delei do Fluminense, né? Nossa, jogador Roberto muito bom. Carlos Guina e Edu Manga. O técnico Carbone. Nossa. Fala para os mais jovens, porque às vezes as pessoas não sabem. O titular da posição do senhor era o Diogo, que era da seleção uruguaia, né? Isso, era o Diogo, né? Que era o titular da posição. E aí ele teve um desconforto lá e, enfim, quem assumiu foi eu. E ele nos treinamentos... Tinha o Ditinho também, que era o Ditinho Souza, depois... Não, Ditinho, só Ditinho. Ditinho Souza era um ponta. E esse Ditinho era um lateral. Esse é o Ditinho de Osasco, né? Isso, esse mesmo, falecido hoje, ele já morreu? Falecido hoje. Ah, é verdade, é um falecido hoje. Isso. E tinha o Ditinho também. O outro Ditinho Souza era do interior, era de outro lado. Não, ele veio do norte, eu acho, se não me engano, junto com o Bizu. CSA, não é isso? Junto com o Bizu, isso mesmo. E o Ditinho era de Osasco aqui, né? Sim. E na época, acho que tinha acabou acho que indo pro Fluminense, alguma coisa assim, não sei o que aconteceu lá, bom. Enfim, era o Diogo. E o que o Diogo... O Diogo era bem mais experiente que o senhor, tinha jogado fora. Algumas coisas de posicionamento ou de os treinamentos, na concentração, o que ele passava pro senhor que era mais jovem? Então, é assim, o Diogo sempre foi um cara muito carismático, né? Ele sempre teve uma facilidade com a gente dentro de campo, até fora de campo também. É um jogador super dedicado, né? Uma força, um jogador muito forte, né? E é um cara que a gente tinha uma coletividade muito boa. Mesmo ele sendo lateral e eu também, e a gente conversava muito, entendeu? E ele falava, Marivaldo, você só vai jogar quando eu parar, né? Ele falava pro senhor? Ah, mas era assim, tudo numa brincadeira, né? Você só vai jogar quando eu parar, porque se você jogar, eu não jogo mais. Então,
você só vai jogar quando eu parar. Mas a gente tinha uma certa amizade muito boa dentro de campo. E isso deixa a gente bem à vontade para falar esse tipo de coisa. Sim, ele já era um jogador, vamos ver, muito mais assim... rodado, né? Muito mais rodado, muito mais experiência, muito grande, né? Ele era muito cara, assim, fantástico. E todos na época também, né? Tinha uma... O Palmeiras, ele foi infeliz muitas vezes naquela época, né? Sei. Porque tinha um time bom, mas, assim, não tinha uma constância, né? Que até chegar a títulos. Né? E o Palmeiras precisava de títulos. Inclusive contra o Inter de Limeira, né? Em 86, se ganha o título, fica bom para todo mundo, né? Até para os jogadores de base. Sim. Acabou perdendo. Ninguém perde um título porque quer. Sim. Mas acabou perdendo. E o senhor, nessa época, o senhor me falou, lógico, a gente sabe... Matheus, você está me deixando constrangido, Matheus. Para esse negócio de senhor, por favor. Mário Valdo, como é que você vai entrevistar um cara, um jogador dentro de campo, vai falar assim, ô senhor Everton, ô seu Marcos Veiga. Rocha? Não pode, o Veiga, o senhor Veiga não. Mário Valdo, vê se você consegue fazer isso. Tá bom, vou me esforçar mais. Isso. Então, Mário Valdo, você falou desse momento do Palmeiras, era um momento realmente dos anos 80, que o Palmeiras não conseguiu títulos. A pressão era muito grande para vocês que estavam chegando, que eram prada da casa, que eram das divisões de base, tinha uma pressão muito grande, como que era isso? Não, Matheus, para ser bem sincero, a pressão era para quem estava jogando, né? Eram os jogadores, os atletas já renomados, né? Como você mesmo escalou a equipe aí, era uma equipe muito renomada, e outros jogadores teve o Palmeiras, né? A pressão era mais para eles, né? Para nós, a gente vinha de uma categoria de base, e aí a gente estava tentando o nosso espaço, né? Como fez o Denis, como fez o Jéssica Caçapa, o Edu Manga, o Guina, tudo, o Veloso, o Sete, enfim. O mesmo Martorelli, né? Que na época, nesse jogo, quem era o goleiro era o Martorelli. E então, assim, a pressão era com eles, não era com a gente. A gente ia ficar um pouquinho melhor se esse título tivesse vindo. Sim, para todo mundo. Aí ia ficar assim, maravilhoso, mas o título não veio. Demorou a vir, né? E quem trouxe o título depois foi para Parmalat, né? Parmalat, porque o Palmeiras tinha necessidade de ter um título. O Palmeiras foi e comprou jogadores que precisavam para cada posição, né? E montou aquele elenco maravilhoso que teve né, a feliz, né, trajetória de ser campeão. Isso aí deu uma aliviada, né, para depois disso tudo as coisas começaram a ficar melhor. E o Palmeiras prestigiava na época do senhor as categorias de base? Tinha estrutura ou não tinha tanto? Como que o senhor que veio das divisões? Matheus, não tem como tem hoje, né? Sim. Hoje eu vou te falar que hoje categoria sub-13, sub-14, sub-15, né? Tudo isso aí não tinha nada, né? Tinha infantil, juvenil, júnior, né? Depois veio seleção de novos, né? Veio até aquela equipe que jogava antes do profissional, aqueles aspirantes, pressinho, que seja, né? Sim. Fiz várias partidas, são aspirantes, tudo. Então, hoje em dia, o jogador, ele, assim, eu falo assim, que o jogador hoje está no céu, né? Um time grande tem. Um time grande, ele, de 2000 para cá, 2020 para cá, preliminares, né? Campeonato Brasileiro de sub-20, sub-17, quer dizer, na época não tinha isso aí. Né? Então o jogador. Era só Copa São Paulo. Né? O atleta, o paulista, né? Não tinha nem brasileiro, nem brasileiro de categoria de base. Sim. Então a gente. Hoje eu falo que o jogador está no céu porque tem uma estrutura assim fantástica, né? Muito fantástica mesmo. Campo bom, bola boa, um bom dinheiro, né? E na época, como eu te falei, a gente tinha contratos de 6 meses, de 1 ano, ninguém fazia contrato de 1 ano e meio, 2 anos. Hoje o atleta faz um contrato de 4, 5 anos. Quer dizer, nós estávamos falando, ele tem um tempo de adaptação e um tempo de mostrar, né, o seu valor, mostrar com vários jogos sequenciais, ou nem tanto sequenciais, mas a oportunidade de estar mostrando. Isso aí, hoje a facilidade é muito grande. E aí o senhor fez esse primeiro jogo, aí o senhor já não jogou o outro, mas isso foi porque o Diogo voltou ou porque
O senhor ficou meio marcado por aquele lance ou foi tudo? Ou Não, acredito que não, porque o jogo acabou voltando, né? Depois, logo em seguida, contrataram o César Pereira também, né? Veio do Uruguai de fora, também. né? Então, aí Vitinho também ainda estava jogando, depois veio o Arce, né? Veio, e foi tendo essa sequência, mas até então, acho que no ano seguinte, teve campeonato, a Copa União, né? Que eu acabei fazendo a estreia da Copa União contra o Cruzeiro no Pacaembu, ganhamos os jogos, ganhamos o jogo, mas aí, né, veio aquele negócio assim, vou continuar com o Mariovaldo, vou colocar uma outra opção. Então veio o Célio da Portuguesa, e para ele não tirar o Gerson Caçapa, acabou me tirando, o Gerson Caçapa foi para lateral e o Célio entrou no meio. Tá. Então foi essas... O Célio foi para ser o 5, vamos dizer, o volante, o primeiro volante. Aí teve a dificuldade. Mas até então, no campeonato do Copa União, joguei contra o Inter em Porto Alegre, joguei contra o Fluminense no Maracanã, né? Tive em algumas convocações, o Palmeiras foi, eu também tive. E aí veio 89, né? 89 veio o começo da modificação do Palmeiras. A contratação do Leão como treinador, inclusive na palestra de apresentação do Leão, eles tinham contratado o Zanata, que era um lateral do Bahia. Sim. Né? Loiro, né? Loiro. Ruivo e tal. Aí o Leão falou, nós temos aqui vários jogadores de base que podem ser utilizados, inclusive fulano tal, o Mariovaldo bate bem na bola, não sei o que, né? Mas quando eu saí da sala, depois dessa reunião, o diretor me chamou e disse que eu tinha sido negociado com o Marília. E aí na época a gente não tinha poder, né? Sim. De falar não vou. Então, o jogador era meio preso, né? Não tinha como. Tinha Lei Pelé, que não depois tinha, mudou. né? Então, como eu te falei, hoje o jogador é sondado por uma outra equipe. O que acontece? Ele tem por direito, né, de conversar com o clube. Se você não quer me vender ou me trocar com outro clube, eu tenho essa oferta na minha posição, eu como jogador, ele tinha uma forma diferente de tratar o jogador, né? Hoje fica melhor. E antigamente não tinha essas condições. E eu fui negociado com o Marília na troca. Por que eu fui para o Marília? Como eu te falei, o João Magoga, em 88 eu fui emprestado para o Bandeirante de Birigui. E lá teve uma situação de o Bandeirantes não poder jogar, aí o Vicente Matheus assinou para voltar a jogar, mas tinha 10 pontos na frente de Palmeiras, Corinthians, tinha um monte. Mas o senhor jogou a 1, o Bandeirantes? Isso, né? Primeira divisão. Quando eu cheguei no Bandeirantes, estava lá o Luiz Antônio, que foi goleiro do Cruzeiro. O Totó, né? O Polozzi, que era o zagueiro, o Mauro, que jogou no Corinthians, Lulinha do Bahia, né? Aí tinha Vanzella, tinha Tonello, tinha um jogador muito bom lá, que era irmão do Jans, que era um diretor que tinha lá. Quer dizer, enfim, tinha vários jogadores lá que tinha condição da gente manter na primeira divisão. Mas como teve, inclusive, nós recebemos lá o Santo André, que na época o Leão, que era o treinador, em 88. O Gaúcho, centroavante, que estava no Santo André, que é o falecido Gaúcho. Jogou no Flamengo? Isso, pegou pênalti no Maracanã, então. E aí, estava lá. E eu fui para lá com uma felicidade, né? Ficamos 3 meses lá só, não pude ficar mais por causa da situação que não tinha. Mas se tivesse mantido aquele time, com certeza que no outro ano ele tinha... O senhor não ficou a temporada inteira? Não ficou o Paulista inteiro no Não, Bandeirantes? foi só um finalzinho, foi só 3 meses só. Então foi vamos dizer, para cumprir uma situação que a gente sabia, assim, entre aspas, que não ia dar certo, né? O senhor não deve ter feito nem 10 partidas pelo Bandeirantes, talvez? Não fez tudo isso, não. Porque estava no final do campeonato, né? Não tinha como fazer. E o time já estava meio pra... Então, o time estava 10 pontos na frente do Palmeiras e Corinthians. Como é que o Bandeirantes e Birigui, não desmerecendo nenhum time do interior, mas um time com a expressão dos pequenos, ia estar 10 pontos acima do time grande. Aí não ia dar certo. Mas a gente foi com o maior carinho, né? Conheci vários amigos lá. Foi o Magoga? Foi o treinador do senhor lá? Não, lá, foi quem? Lá... Isso é 87, 88. 88.
Puxa, eu não vou lembrar. Mas enfim, aí o Magoga, ele estava no União São João de Araras, Sei. em 88, Sim, subiu sim, com o União. E ele foi atrás de mim no Vacância. O Palmeiras foi fazer a pré-temporada no Vacância. E a gente estava lá e ele foi lá atrás de mim, como jogador. Aí tentou fazer alguma coisa lá, não conseguiu, né? Eles não me emprestaram para o União de São João de Araras. São João. E tinha subido, né? Sim. Aí em 89, ele foi para Marília, o João Magoga. Foi para Marília e deram a relação dos jogadores que podia ser negociado com o Buião. Quando ele viu meu nome, ele falou assim, ó, traz o Mário Evaldo, que o ano passado eu tentei levar ele para o União São João, não consegui trazer ele para cá. E eu fui para lá, sabendo que o treinador era o Magoga, que gostava do futebol do senhor. Tal, e aí as coisas, né, foram bem bacana também. Só voltando um pouco atrás, o senhor no Palmeiras, quem lançou o senhor foi o Carbone como treinador. Como foi o relacionamento do senhor com o Carbone? Muito bom. Ele fumava aquele cigarrão, bigodão. Na época eu podia fumar no banco, né? Coisa diferente de hoje em dia, né? Mas ele é um cara assim, foi super honesto comigo, né? Falou que ia me colocar, no dia do pênalti ele falou que não ia me tirar, eu até agradeci a ele, mas vida que segue, né? Então ele tinha por condições de me deixar e por não condições de me tirar. Então optou por tirar e acabei saindo. E logo depois também ele saiu, né? Ele ficou depois entrou o Minuca, ficou um pouco, acho que... Minuca ficou um pouquinho, que aí já entrou era treinador de base também. O senhor se dava bem com... Também, nossa, o Minuca foi uma pessoa muito querida, né? Eu tive bastante... Não tenho o que falar do Minuca mesmo. Mas diz que ele era muito piadista, tinha uma história do Topodídio. Então, né? Tinha muita coisa lá que é meio que folclórico, né? Sei. Que ele já viveu no Palmeiras, né? Sim. Mas era um cara, no ponto de vista, é um cara que agregou. E com o seu Valdemar Carabina, o senhor teve um relacionamento legal também? O Carabina veio desnorteado da situação, né? Porque não era fácil, mas me dei bem com ele também, estreiei com ele também na Copa União contra o Cruzeiro. E fiz até uma sequência de uns 2-3 jogos, mas acabou não ficando. E o Valdemar Carabina, por ele ser um jogador, quando atleta, acho que não sei se é isso, ele jogou na defesa também, né? Ele era da mesma, não vou dizer da mesma posição, mas no mesmo setor do senhor. Isso, lá direito. Ele tinha alguma recomendação especial, alguma coisa que ele falou pro senhor, ou que o senhor lembra? Não tinha algum nada, jogo, assim, alguma jogada, alguma... Não tinha. Ele, uma pessoa que deixava a gente bem à vontade, né? E a facilidade de estar num grupo como o Palmeiras também era muito bom, né? Então a gente ficava sempre à vontade, que eles deixavam a gente à vontade, né? Os jogos que eu fiz, então eu não tenho o que falar. O senhor jogou um pouco com o Wagner Bacharel, né? Que foi um zagueiro. Queria que o senhor falasse um pouco como que era jogar com ele, o relacionamento dele com o senhor, que era mais jovem. Então, como eu falei, a pressão que existia nos jogadores que lá estavam no Palmeiras sem título era muito grande, né? Então, assim, a relação que eles tinham com a gente que vinha de base, né, subindo no time profissional, era de exigência, né? Porque eles precisavam de um título, mais do que a gente, às vezes, pensando nessa situação. Mas era um excelente jogador. Você até comentou em relação ao Gomes, né? Sim. Eu perguntei pro senhor se ele era do nível do Gustavo Gomes ou não. Então. São mundos diferentes e épocas diferentes. Sim. Mas o Wagner Bacharel se encaixava muito bem nesse time do Palmeiras de hoje em dia. Né? Ele avançava também? Era um jogador que saía pro jogo, um jogador inteligente, né? Pra caramba. Bom cabeceador, um cara líder, igual o Gomes entendeu? Ele era em campo, ele era meio líder, o Bacharel? Era líder. Capitão do time, tudo, né? Todo mundo respeitava ele pelo que ele fazia dentro de campo. Então a gente vai criando situações que as pessoas vão respeitando a gente, né? Pelo que a gente tem mostrado. Então o Bacharel foi uma perda muito grande. Morreu super jovem também, né? Então, pelo que eu sei, né? Tomou uma cabeçada na nuca, foi pra casa, o hospital liberou, mas quando voltou já estava com um corte no crânio, né? E
infelizmente acabou falecendo. E o senhor também jogou com o Lino, né? O Lino, volante, do Santos, né? Sim. Cabelo chamava ele de cafona, porque ele usava camisa de botão com calça de elástico. Né? Ah, é? Os caras chamou, Lino, saiu muito cafona. Mas ele era um cara também assim, era assim, um pouquinho mais habilidoso que o Dunga, mas Sim, uma sim. raça assim, uma disposição muito grande. Ele é um cara que agregava bastante também. Ele era mais experiente também, Também. né? E o Edu Manga, ele era um craque mesmo? Era o 10, vamos dizer assim? Era o passada larga? Como que era o Edu Manga? O Edu, ele era um cara assim, fora da curva, né, meu? É um cara assim que, como eu falei, ele foi precoce, né? Uhum. O time de cima, com uma vantagem de ser um jogador super versátil, né? Passadas largas, canhoto, batia muito bem na bola, tinha uma facilidade de dar o drible no adversário. E foi o que foi pro Palmeiras, né? Sim, Foi ele era o ídolo né? daquela época, né? O senhor lembra? Ídolo daquela época. E todas as matérias eram com ele, Isso, a imprensa. E era um cara assim, super tranquilo, com uma humildade muito grande, né? Sério? E como a gente já tinha convivido juntos na categoria de base, a gente não tinha problema nenhum com ele. Ele não tinha problema com ninguém, né? Ele é um jogador que saiu das categorias de base, uma antes de ser júnior, ele não foi nem júnior, né? Ele já foi juvenil. Já foi direto. Já foi juvenil já. E aí vocês lembram muito bem o que ele fazia de campo. Para quem acompanhou ele, quem lembra dele, sabe que ele foi um jogador que era um diferencial. E o senhor na época concentrava no Palmeiras com quem? Quem era o companheiro de quarto do senhor? Ou variava, não tinha Não, muito? variava, né? Ou era o Denise, ou era o próprio Diogo, ou era o próprio Ditinho. Então, assim, acho que os jogadores tinham a mesma posição, ficavam no mesmo quarto. E a gente concentrava ali no Lorde Hotel. No Lorde, né? O Palmeiras sempre concentrava no Lorde. Né? Sempre foi ali, né? Ali na Santa Cecília, né? Na Rua das Palmeiras, Rua das ali. Palmeiras, né? O que o senhor lembra do Lorde, assim? O que o senhor, como jogador... Tudo de bom, né? Era um hotel 5 estrelas, né? É um hotel 5 estrelas, não sei como é que tá hoje, né? Mas era um hotel 5 estrelas que, por a gente estar lá toda semana, né? A gente tinha um tratamento muito bom. E os torcedores às vezes ficavam esperando vocês lá, não tinha uma coisa assim, às vezes, não sei? Às vezes a imprensa. Às vezes, então, antigamente a imprensa tinha uma vida ativa, né? Hoje não mais, né? Porque hoje cada um faz do seu cantinho. Tem assessor, né? Não tem pode tudo. mais entrar em campo para fazer entrevista com o jogador, tem que esperar lá fora, tá? Quer dizer, mas naquela época não, tinha um livre acesso, né? A vestiário, a saguão, a hotel né? Que a gente concentrava. E sei lá, acho que era um pouquinho melhor, eu acho, né? E essa coisa, vocês concentravam no Lorde, no centro da cidade, andava lá, não tinha problema, não tinha... Era tranquilo ou às vezes tinha... O Matheus, hoje... Torcedor enchia a paciência. Hoje parece que isso é pior, né? Hoje é pior, né? Hoje é pior. Não, tinha cobrança, isso sempre existiu. Sim. Né? Mas hoje os caras estão agredindo, né? Sim. Aí complica. Aí fica complicado, porque ninguém vai na empresa do cara... Sim. É diferente, falar, lógico. porque a inspeção de qualidade da empresa não está boa. Mas ele vai lá no estádio, né? Falar que você não está rendendo o que ele pagou para ver você render. Né? Então, o futebol hoje modificou muito, né? Ficou mais caro para todos, né? Elitizou muito, né? Ficou muito mais caro. Na época era bem mais barato, né? Era muito mais barato, a acessibilidade de estar presente em estádio era melhor. Hoje em dia, se não for sócio torcedor ou sócio sofredor, né? Hoje em dia é difícil. Na época o senhor tem alguma história da Mancha ou da torcida organizada? Ou na época era muito pequeno, o senhor não lembra? Não, a gente tinha, sempre teve a Mancha, sempre teve a Tupi, né? A Tupi, que é mais antiga. Sempre teve presente e acompanhava a gente, né? Nas preliminares, que a gente fazia preliminar, né? Sim. Então acompanhava a gente nas preliminares, sempre torceu, sempre lembrava dos nomes, né? Que a gente entrava em campo, eles chamavam um nome. Pra mim, eu sonho com isso até hoje. Você sonha ainda com isso? Sonho com isso até hoje, sonho jogando, sonho estando com os amigos, sonho estando com o treinador, entendeu? Então, é porque acho que ficou um pouquinho, né, de coisa boa dentro do nosso subconsciente. E o senhor, quando o senhor estava no Palmeiras, aí o senhor primeiro foi pro Bandeirante, ficou um pouco,
Aí o senhor voltou Fui e pro aí, Marília. aí o senhor foi primeiro pro Marília, mas já vendido ou emprestado? Com o Buião? Já foi vendido. Já foi na troca do Buião, né? Do que Buião. é uma ponta direita, que teve foi pro Palmeiras, ele Sim, foi pro Palmeiras e sim. eu fui pro Marília. E teve até uma situação meia ruim pra mim, né? Porque o Palmeiras tinha 2 jogadores que ele podia levar na troca do Buião. E aí eu fui, né? Por condições do treinador, do João Magó, que me queria lá. Sim, então, sim, bom. sim. E aí o Palmeiras devia um jogador para ele, Marília. o Marília. E aí o Eli Bíscaro, né, que você Ah, o lembrou Eli dele, Bíscaro, sim. foi até o Palmeiras para pegar esse outro jogador. E nessa época tinha um lateral direito lá, chama o Jairo. Sim, jogando no Juventus, sim. E o Zanata. No fim, saíram os dois. E o Palmeiras ficou sem lateral. E eu sei disso porque o próprio presidente do Marília falou isso pra mim. Sim. Né? Falou assim, ó, Mário Valdo, eu estive no Palmeiras atrás de um outro Mas não era o jogador. Eli, o presidente? Eli já Bíscaro. era o Eli, já era o seu Eli. É porque quem me contratou pra lá foi o Magoga com o Eli como treinador, como presidente. Como presidente do Marília. Aí o Palmeiras falou pro Eli, Eli, eu pago o dobro do que você gastou no Mário Valdo, eu quero ele de volta no Palmeiras. Aí o Eli não deixou, não quis, não aceitou a proposta. E eu acabei ficando no Marília, entendeu? Porque o Zanata ele tinha feito um campeonato muito bom no Bahia, não era isso? Foi. Aí ele veio pro Palmeiras, mas não deu muito certo, ele teve né? uma Não sei, crise com o Leão. o Leão lá e não deu muito certo. Aí ele foi pro acabou saindo. Botafogo, foi pra não sei aonde. É. Aí o senhor foi pro Marília, o senhor fez. Era A2 na época, era divisão de acesso. A3. A3. Nossa, pegou o Marília Na A3. esfacelado, né? Porque depois que o Marília subiu pra A2, Sei. né? Com a gente lá mesmo. Então em 89, quando eu cheguei no Marília, foi feita uma reformulação dos jogadores lá, e tal. Mas aí em 90 que foi a melhor situação do Marília, que o Marília voltou para a segunda divisão. Pra A2. É. Mas poxa, o senhor tinha jogado no Palmeiras, tinha jogado no Bandeirante, mas ainda era A1, aí jogar A3, cara, Então, mas uns 2 passos atrás, né? Sei lá, na carreira. Atrás, para dar um para frente, para dar 3 para frente. O meu pensamento era Sim, esse, sim. né? Mas também o senhor era bem jovem, né? 22, eu tinha 23 anos, 23 anos. E o senhor queria jogar, imagina. Então, eu falei, pô, a minha vitrine era jogar, eu tinha que jogar. E o Marília montou um excelente time, né? Tinha o Denilton, que era um jogador, um goleiro que foi pro Santos depois. Jogava eu, jogava o Miranda, o Alfredo, o Charles, o Carlinhos Chaporã. Aí tinha o Zó e o Kel, que jogou no Zó e o Kel? Zó e o Nome, Kel. cara. O Zó e o Kel, que jogou no Corinthians. Jogaram no Corinthians. Aí teve o Rômulo, que jogou no São Paulo, também estava lá. O Roberto Coração de Leão. Sei. Recife, Roberto Coração de Leão, sei. E... Mas era atacante, o Roberto, não era Isso, centroavante. Né? E outros jogadores, tá? O Edson Pezinho, jogou no Corinthians, né? O Edson Pezinho estava lá também. E aí a gente teve o acesso, mas por incentivo da própria cidade. A cidade ela fez uma reunião com a gente lá, dizendo que era interessante para eles ter um time na primeira divisão e que a partir daquele momento quem ia cumprir com a obrigação salarial e mesmo com os bichos era a cidade. E aí a coisa aconteceu, o time subiu para a segunda divisão, né? Teve o acesso e foi ótimo, foi muito bom. A primeira temporada do senhor era o Magoga em 89, aí em 90 ficou o Magoga também, é isso? Não, mas entrou outro treinador, que aí que subiu. Que Ernesto, uma coisa assim, aí subiu. E esse time do Marília, vocês jogaram, foi a A3. Foi vice ou foi campeão? Desculpa. Não, foi vice. Foi vice? Quem foi campeão? Foi o Rio Branco, se eu não me engano. Foi o Rio Branco de Americana? Se eu não me engano. Aí teve... Cara, como que era jogar A3 nessa época, cara? Devia ser uns campos torcidos, estádio, Mateus, como que era? Até o campo da A1 era ruim. Era ruim? Pacaembu era ruim, Parque Antártico era ruim, né? Um campo muito bom, que infelizmente eu não joguei, foi no Mojimirim. Eu sou o Wilson Barros, né, que era o presidente, sei. E que me levou para lá, né, em 90. E tinha um
estrutura, um time grande, né? Aham. Muito bom. O seu Wilson me acolheu e ali ia ser minha volta de novo, né? Tá. Porque eu fui emprestado do Marília para o Mojimirim, porque eu fui assistir um jogo português e Mojimirim no Canindé. E aí eu conversei com o Carlão, que era um zagueiro que tinha no Mojimirim, e falou, pô, o presidente de você já faz um tempo já, tal, assim. Falei, pô, vamos conversar, Sim, né? sim. Aí eu acabei conversando, indo para lá, e o homem ia me comprar. O treinador era o Pedro Rocha Sim, e o jogou no São Vadão, Paulo. treinador de base. Olha só. Aí o Pedro Rocha, isso eu me apresentei no sábado de manhã. Na quarta-feira, Palmeiras e Mojimirim no Parque Antártico. Aí ele me chamou, na segunda-feira me chamou, falou, Mário Valdo, Pedro Rocha, ele e o Vadão, ó, vamos jogar contra o Palmeiras lá, no Parque Antártico, e o Vadão vai te levar. Falei, pô, professor, eu agradeço, né? Só que ele vai te colocar de volante. Eu vou até de goleiro, se for o caso, né? E aí jogamos, né? Foi 0-0 o jogo, reencontrei a maioria dos meus amigos lá, né? Tudo isso. Foi muito bom jogar contra o Palmeiras, né? Tem aquela Pelo Mojimirim, o senhor? Pelo Mojimirim. Aquela lei do ex, né? Parece que o cara que joga contra o ex-clube, parece que ele corre melhor 40% a mais do que ele corre. E foi muito bom, né? E foi muito bom. Mas eu fiz algumas partidas no aspirante, né? No Mojimirim. Aí o Pedro Rocha caiu. Aí o Vadão assumiu. O Vadão assumiu contra o Guarani em Campinas. É um derby, né? Que o Mojimirim e Campinas é muito pertinho. Sim. E aí ele falou assim, Mário Valdo, ó, você não vai entrar porque eu tô pegando o time agora, né? Então vai ficar difícil eu tirar, né? E é difícil. Mas no próximo jogo você joga. Próximo jogo, Santos Televisão em casa. Olha, era meu retorno. Na quinta-feira no coletivo, ponta esquerda veio com a bola, deu corte pro meio, parei a bola e caiu no meu joelho. Aí fiz o tratamento no Nivaldo Baldo em Campinas, um excelente terapeuta. Cuidou do Falcão, inclusive. Um excelente profissional, né? Fiz o tratamento lá. O seu Wilson Barros ia me comprar. Caralho, cara. E para melhorar a situação toda, no ano seguinte veio o Carrossel Caipira. Com o Rivaldo, com o Valber, com o Leto, né? E eu não tava. Isso foi a minha maior frustração no futebol, foi isso. Entendi. Estava dentro de um clube que está me dando condição de voltar, a aparecer. No ano seguinte, uma equipe que foi montada excelente, né? Muito excelente. E aí não deu certo. Meu joelho não estava pronto para isso e o meu contrato estava vencendo em dezembro e acabei. E aí o ano seguinte ia montar aquele time. E o senhor disputou 2 temporadas então pelo Marília, foi isso? 89 e 90. 89, aí 90 subiu. 90 aí subiu. 91 o senhor não, assinou... Aí 90 eu fui pro Mojimirim. Em 90 mesmo. Em 90 mesmo? No final de 90. Aí ia começar a temporada de 91. Isso. Essa história? Isso. Aí em 91 voltei pro Marília, meu parceiro do Marília. Ah, tá. O senhor ia emprestado pro Mojimirim? O senhor foi emprestado? Fui emprestado pro Mojimirim, fui emprestado. Não, aí em 90, e no meio do ano de 90, teve a Turquia também, né? Ah, tá. Antes do Mojimirim? Antes do Mojimirim. Né? Como que foi essa... Como que o senhor foi cair lá na Turquia, jogando no interior? Aqui em Guarulhos tem tinha, né, que falecido ele, o Odair. O Odair foi jogador, né, jogou na Portuguesa, jogou em vários clubes. Acho que eu sei, que o Odair Cologna, não? Não, o Odair... Bom, não vou lembrar o nome dele, tá. Odair. Aí ele foi para a Espanha, né, e voltou para o Brasil como empresário. E como estava aqui em Guarulhos, ele entrou em contato comigo e começamos a conversar e tal. E ele tinha essa intenção de levar um jogador para a Turquia, que é o jogador que precisavam lá. Era um líbero. Então, fizeram uma reportagem com os meus jogos, né? Em nível europeu. Mandou para o treinador era o Gus Reed na época. Né? E ele tinha um sócio, esse empresário de Guarulhos, tinha um sócio lá na Turquia que chamava Bayram. E eu fui para lá. Eu fui para lá, mas não com um contrato fixado, ou melhor, assinado. Fui com uma simulação de um contrato. E aí quando eu cheguei lá na Turquia, ele falou, Mário, é só assinar o contrato, tá tudo certo. Né? E aí eu acabei ficando 2 semanas lá, como só podia ter 2 estrangeiros. Era o Fenerbahçe, né? Fenerbahçe da Turquia. E se eu ter 2 estrangeiros no time europeu, já tinham 2.
Só que um estava machucado e o outro nada mais, nada menos que Schumacher. Jogou na seleção da Dinamarca, Holanda. o goleiro. Alemanha. Alemanha, desculpa. Né? Muito, né? Consagrado, né? E tinha esse outro jogador que estava machucado. E aí, para rescindir o contrato dele e para me contratar, ia ficar um absurdo de dinheiro. Bom, aí acabou, como o treinador era holandês, e esse jogador também era holandês, e nós fomos fazer a pré-temporada na Holanda, né? Aí o senhor conheceu lá, jogou lá? Em Amsterdã, né? Aí nós fizemos a pré-temporada lá, fiquei lá umas... O senhor fez algumas partidas pelo Fenerbahçe? Não, teve dois amistosos que eu fiz só. Sei, mas né? amistoso... É, lá na Holanda. Na Holanda. Na Turquia não teve jogo nenhum lá, porque nós fomos fazer a pré-temporada na Holanda. Entendi. E aí, aí para não voltar, aí acabou não dando certo. Né? O Edibisco me achou lá em Amsterdã. Ó, olha aí, eu fiz conta pro teu dinheiro já aí. Ele queria te vender. Não, já tava a transação era para me vender para lá. Ó, já fiz conta com o teu dinheiro aqui já, e não sei o que. Eu pus a pressão, mas a culpa não era minha. Sim, era a situação que vivia a FIFA, né, por causa do... Tinha um limite, hoje não tem nada. Hoje não, 8, 9, 10, sei lá quanto é. Então aí tinha 2 só e no fim aconteceu de eu voltar. Entendi. Voltei para cá e não queria pagar nem meu salário. Aí ele ficou bravo com o senhor? Bravo, né? Ficou bravo comigo. Bom, aí me emprestou na época eu fiquei acho que 6 meses, mais ou menos, me emprestou pro Mojimirim, aí eu fui pro Mojimirim. Aí cansei, né? Mas aí o Mogi jogava A1 ou A2 quando o senhor foi lá? O Mogi jogava A1. A1. É. E o Mogi tinha uma estrutura melhor que o Marília, melhor que os outros clubes do interior, assim? Mais ou menos. O seu Wilson Barros era um cara muito bem, assim, financeiramente, né? A empresa... Era do que a empresa dele? A empresa dele era de embalagem de autopeça. Você vê, no entanto, eu não sei se até hoje é assim. Todas as propagandas que tem no campo é tudo de peça e autopeça. Barros, né? Era tudo sobrenome dele. Eu lembro quando moleque, a camisa do Mojimirim. Tudo Barros, sobre peças, né? Sim, tudo sim. sobre peças. Então a situação era mais ou menos essa. O homem tinha condições, condições de manter uma equipe. Inclusive levou o Heriberto e o Everton pra lá, né? Um jogou no São Paulo, o Paulo Egídio foi pra lá também. Olha só. Quer dizer, aí... O Chicão jogou lá, né? Já com idade. Já. Um pouco antes do senhor. Isso. E acho que o Wilson Barros era... Como que era o trato com ele pessoalmente? Pelo que o senhor tá falando, é uma pessoa muito legal, Muito legal. Entanto que quando eu fui conversar com ele, de contrato, ou mesmo antes, na prévia lá no Canindé, ele falou assim, ó, Marivaldo, você me procura na quinta-feira lá, que eu tô contratando um jogador da Portuguesa Santista, o alemão, e se eu não contratar com ele, a gente volta a conversar. Eu falei, tá bom. Na quinta-feira ele não me ligou. Aí na sexta-feira eu falei, o quê? Eu vou lá. Você foi lá em Mogi? Fui lá em Mogi. Liguei lá e só. falei, Carlão, pô, contrataram o cara. Só o cara não foi bem. E o senhor Wilson tá meio invocado com ele. Conversa com o senhor Wilson. Tá bom. Aí eu fui conversar com o senhor Wilson. Senhor Wilson, tudo bem? Marivaldo. Ô Marivaldo, como é que você tá? Não sei o que e tal. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar no Marília. Você me liga na segunda-feira. O senhor Wilson vai ligar lá? Então eu vou ficar na casa do Carlão, né? Aí o Carlão... O Carlão é o que jogou no Palmeiras também? Não. Não. Ele foi base do Palmeiras, sempre um zagueiro, né? Bem forte, gente boníssima. Aí ele falou, vou ficar na casa do Carlão, aí à tarde eu posso conversar com o senhor? Pode, tá bom. Então eu voltei no escritório dele, que era na fábrica. Olha só. Ele falou assim, mas eu liguei lá no Marília, e as condições são essa. Você topa? Eu topo, senhor Wilson. Aí peguei o contrato de empréstimo. Ele tinha uma carona pra mim dali de Mojimirim até Marília. E o cara ia passar pra Marília. Dá pra você levar o Marivaldo? Dá. Cheguei lá em Marília, era 11h30 da noite. Assinei o contrato, voltei pra Campinas, voltei pra Mojimirim. Aí ele falou, você não foi lá? Fui, o contrato tá aqui. Caramba, você quer jogar mesmo, hein? Quero jogar, senhor, eu vou jogar no Mojimirim. E aí assinei o contrato com ele, tudo. Né? E isso aí assim, poder aquisitivo muito alto, né? Tinha uma condição de dar para o atleta muito boa, que equipes de interior não tem. Pra você ter uma ideia, ele me deu 3 chaves, 3 casas diferentes uma da outra, e para me escolher a casa.
Quer dizer, no interior hoje é muito difícil. Sim, né? sim. Eu sei porque eu passei isso aí no Marília, com os jogadores que tinham lá, que eles chegavam de fora. Lá no Marília eu ficava no hotel, né? Sim, sim. O senhor morou no hotel? Morei no hotel. E depois eu acabei até morando embaixo da arquibancada. Né? Porque as condições ficaram ruins. Porque o Marília estava com uma situação ruim. Aquele negócio de fazer contrato semestralmente e tal. Bom. E aí os jogadores que tinham lá, que vinham com a família. Quem tinha família, filho. Não tinha como alugar a casa, porque eles, né, era muito difícil. E o seu Wilson me ofereceu 3 casas para me escolher, o apartamento 3 casas, 2 casas. Certo. Então você vê a situação, que era melhor. Sim. Né? E isso me alegrava muito, Sim. me alegrava muito. Bom, enfim, só sei que eu fui para os Mirim, uma felicidade tremenda, né, de jogar. Já era um quando você foi? Já era um, mas estava para cair, a situação estava bem ruim lá. E tinha 36 jogadores no elenco. Ô, louco. O seu Wilson pagava os 36 jogadores. Caralho, cara. É. Aí o que aconteceu? Bom, não deu certo, voltei para o Marília. O Marília estipulou meu passe em 60 milhões. Quem que ia comprar um jogador lateral direito de 60 milhões? Aí fiquei aqui em casa, aqui em Guarulhos, em 92. Comprei um comércio para mim em Guarulhos aqui e fiquei aqui em Guarulhos. O senhor achou que não ia voltar a jogar profissional? Não, o Marília me deixou muito triste, porque Certo. quando eu peguei, aí então, eu peguei... O senhor fez quantos jogos no Mojimirim, nesse profissional aí? Profissional nenhum. Era o Era primeiro, só era aspirante, porque... tá. Pra ganhar experiência, pra não ficar parado. Na minha estreia... Era o do Santos. Com o Santos televisão em casa. Esse era a estreia. O senhor nem chegou a estrear, então? Profissionalmente não. O senhor ficou no banco? Não, joguei no aspirante. Fiquei jogando no aspirante. Nem no banco eu ficava. Eu jogava no aspirante. Entendi. Eu fiz umas 3, 4 partidas do aspirante. Entendi. Pra ter essa chance nessa do Palmeiras, Do Santos. do Santos. Bom, aí não deu certo, né? Eu falei, e agora? E o seu Elibisco me travando. E botou um preço lá em cima pra... Então, quando eu voltei da Turquia, o Cruzeiro veio atrás de mim. Uhum. Eu sei disso porque quando eu peguei o passe no Marília, porque eu fui lá determinado a pegar o passe. Falei, eu não quero mais jogar aqui, vou embora e acabou. E o Zé Carlos Serrão tava lá. Sei. Me chamou. Marivaldo, vamos conversar? Não, velho. O Zé foi treinador daquela combinado Palmeiras e Portuguesa. Sei. Ele foi treinador da Portuguesa, Sim. aquele combinado. Jogou no São Paulo? Isso. Aí ele me chamou, vamos conversar, vamos. Marivaldo, fica com a gente. Não sei o quê. Eu, Zé, me desculpa. Eu não aguento mais esse Marília, não. A situação ficou muito ruim, ô Matheus. Muito ruim. De grande pagamento? Ele me deixou desiludido. Bom, eu quero ir embora mesmo. Bom, tem certeza? Tem. Então, peguei meu passe e fui para a federação depositar meu passe, né? Liberação. Quem que eu encontro lá? Um treinador meu, Aquele... Silvio Ocasio, foi árbitro de futebol. Na Federação Paulista, lá no Brigadeiro Luiz Antônio, que era lá ainda. Sim. Fui depositar meu passe e de cara com ele. Aí ele falou assim, ô Marivaldo, tudo bem? Pô, tem um negócio para te contar, mano. Eu fiquei muito triste. E foi. Então, quando você voltou da Turquia, o Cruzeiro veio atrás de você. O Eli me chamou na sala e falou assim, ó, estão oferecendo isso aqui no Marivaldo. Aí ele falou assim, poxa, vende ele. Você compra um outro, você monta um outro time com esse dinheiro. Ele falou, não, deixa o Marivaldo aí. Vou vender ele para um outro time mais caro. E não aconteceu. Quer dizer, oportunidades que tive, né? De sair e não sair. Eu acertei 3 vezes contrato com o Novo Horizontino para ida para lá. Nós fizemos um amistoso lá, eles vieram conversar comigo e tal. Sim. 3 vezes. Ele não me liberou. Era o... Novo Horizontino era a família... Essa mesmo. Qual que é o nome dele? Como é que chama? Putz. Nabi. Não, o seu Nabi era do Bragantino. Bragantino. O Novo Horizontino era o outro, Eu não vou Putz, lembrar é o nome do dele. estádio. Aí acabei não acertando com eles. Certo. Quer dizer, fiquei travado de novo. Aí vim para Guarulhos, encontrei Guarulhos aqui
um contrato de 1 ano, em 93, eu tinha o meu comérciozinho aí. O senhor ficou então de 92 a 93 sem jogar? Então, 92 foi quando eu fui pegar o passe lá. Sim, mas o senhor ficou 91 e 92 sem jogar. O senhor só voltou em 93. Então, 91 eu tava. O senhor se machucou. É isso. Aí acabei em 92 acontecendo isso aí. Aí o senhor teve um comércio, foi fazer outra coisa da vida. Eu quis mais desiludir do futebol. Entendi. Bom, fiquei triste, muito triste. E acertei 2 anos com a de Guarulhos, então 1 ano, né? Em 93, nosso time era muito bom, muito bom. Como eu te falei, perdemos 3 jogos no ano todo. Era um time promissor, né? Jogava A3? Solitinho, então, jogou a B1. O senhor jogou? B3. Ah, A3. A3. Seria A3. A3, né? E aí não subiu por um jogo, foi isso? Não, aí nós perdemos 3 jogos no ano todo. O ano todo. Nosso time era muito bom e isso aí quem nos ajudava era o Tomeu, Pascoal Tomeu, né? E algumas pessoas da cidade que também ajudavam também. Sim. E... Desculpa, Miguel, o Pascoal Tomeu era vereador aqui? Era o que? Era o prefeito aqui? Prefeito de Guarulhos, né? Então ele tinha pra ir o nome da cidade, por tudo. Condição boa pra caramba de manter nosso time lá, né? De Guarulhos. Sei. E aí em 94 montaram um time bom também, né? Daí teve o acesso. Tivemos acesso para A3. E as coisas foram boas, né? Quem foi técnico do senhor aqui na de Guarulhos? Em 93 foi o Joãozinho. O Joãozinho era do Santos, zagueiro do Santos. A gente se conhecia no olho. Um olhava para o outro e sabia o que estava falando, né? Ele, por ter a experiência que teve, eu, na minha humilde concepção, a experiência que eu tinha também, então a gente se entendia muito bem. E o nosso time era muito bom, muito bom mesmo. E 94 foi o Paulo Leão. Paulo Leão, jogou no comercial, é isso. Aí veio para cá, assumiu aí a situação e montaram um time também dentro das condições da cidade, né, do clube. Sim. E a gente teve o acesso. Né? E o senhor era o capitão desse time? Era capitão do time. De 94? 93, 94. Da de Guarulhos? Da de Guarulhos. E como que é jogar uma quarta, uma terceira divisão? É muita pressão, os campos são muito ruins. Como que é a torcida? Às vezes em Tupã, sei lá, qual que é o lugar? A torcida não era assim, muito presente não. Só se chegasse ao final do campeonato, né? Então tinha uma coisa melhor. Mas fora isso, jogar fora não tinha muita dor de cabeça Mas não tinha algum, sei lá, Tupã, algum lugar longe que... Nada. Araçatuba, algum lugar que o senhor lembra que teve dificuldade de xingar, ou de o campo ser perto, sei lá. Mas aí a Araçatuba fazia parte da A2, né? Já era da A2, Era da A2. Entendeu? Mas não sei, algum outro clube... Teve uma época que a Araçatuba foi A1, né? Sim, teve. Até Neto jogou lá também, o Neto jogou. Mas eu digo, de algum outro lugar longe aqui no estado, que era chato, algum lugar que era chato de jogar? Não, a gente não tinha a reclamar. Eu só sei que a gente tinha um massagista, o nome de Joel, né, o Djavan, que era uma figura assim, maravilhosa. E ele falava assim, contra quem que é o jogo? Contra o tal, né, para não citar o nome. Aí a gente falava assim, ganhamos o jogo. Era assim, nosso time era tão bom que a gente sabia o que ia fazer ele em campo, sabia. Nós pegamos o Monte Azul, lá em Monte Azul, o time estava 4 partidas na frente, uma menos, eles estavam com uma menos de 4 pontos na frente. Nós jogamos de uma tal maneira lá que foi 3-1 para nós, entendeu? Então a gente sabia como lidar com o adversário. Eu falei, nós perdemos 3 jogos no ano todo. Então foi assim, uma coisa assim, fantástica jogar com o Guarulhos. Né? E o pagamento era bom, dentro do que podia? Dentro do que a gente tinha condição de receber, né? Nada assim absurdo. Lógico. Mas pagador, né? Às vezes se ganha pouco, mas se ganha. Se recebe. Melhor que o Marílio. No Marílio o senhor passou uma situação mais incômoda. Então, no final do ano só. No final do ano. Porque o Marílio nunca deixou de me pagar. Né? E eu acho que ele não teve que ele fixou teu passe num valor lá alto, né? Então me complicou. Mas assim, Maria sempre foi pagador. Eu nunca tive problema com pagamento de clubes que eu joguei. Não foram muitos, mas todos pagaram.
E do Marília o senhor chegou a jogar o clássico com o Noroeste, que era o... Não, porque o Noroeste estava uma frente. Ah, tá. Né? Ele estava uma frente. O Marília não tinha rivalidade com nenhum na época do senhor? Algum outro clube que tinha? Então, não tinha porque era uma divisão que o mais próximo era muito longe. Aham. Entendeu? E do AD Guarulhos não tinha, talvez o Flamengo Não. daqui nunca teve rivalidade? Não, porque o Flamengo não era nem profissional na época. Ah, não era nem profissional? Não era nem profissional. É o único clube da Vieram cidade? ser profissional depois. Ah, tá. Né? Então, quem tinha uma situação boa aqui era de Guarulhos. O Flamengo era um clube que tinha condições, mas era amador ainda, né? Aham. Depois que ele foi ser profissional, acho que foi 2004, 2005. Ah, demorou bastante. Demorou, acho que Mas por bastante. que o AD Guarulhos nunca, vamos dizer assim, chegou numa 2 ou chegou numa 1, na opinião do senhor que é aqui da cidade? O que faltou, talvez? Porque a gente vê clubes de, por exemplo, Barueri também, é uma cidade do lado de São Paulo e jogou até Série A do Mas, Brasileiro. Matheus, eu vou te falar que assim, quando o Marília, a cidade de Marília, se viu na posição de ter um time na primeira divisão, ou que seja, ela veio incentivar. Sim, sim. E é o que tinha que ter feito Guarulhos. Poderes para isso tem, condições para isso tem, mas... Tem indústria, tem tudo. Parece que trava, parece que, sabe, aquele incentivo de ter um time na primeira divisão não existe. Uma porque a concessão do campo do Flamengo aqui em Guarulhos, o campo de Guarulhos aqui é do Flamengo. O Flamengo tem 100 anos para frente, ou 60 anos, 80 anos, não sei quantos anos tem ainda para frente. Mas o estádio de Guarulhos é concessão do Flamengo, é deles, entendeu? Então a gente tem estádios em Guarulhos, que é o Cícero Miranda, que é muito pequeno para ter um time mandar jogo profissionalmente, e só estão mandando jogo ali no campo do Flamengo. Sim. Né? Inclusive agora fizeram o sintético aí, tá muito bacana e tal. Época eu peguei, estava muito ruim. Quer dizer, na época não tinha campo bom. Sim. E o campo bom veio um pouco tempo pra cá. O senhor jogou aqui no estado, acho que em todos os lugares, quase, sei lá. Em São Paulo? Jabaquá, em Santos o senhor jogou, no estádio do Jabaquá, do Caneleira. Eu joguei. No estádio da Portuguesa Santista também é do lado, é chato de jogar, Javari. Javari, Todos é chato de jogar? Tinha algum que era pior, assim? Todos os times que tem a torcida bem próximo, que são todos, é complicado jogar, né? Porque o jogador que dá ouvido à torcida, ele acaba não jogando. Então, quando eu vim para Guarulhos também em 93, 94, eu já tinha uma experiência já. Sim, jogado em outros lugares. Já era mais tarimbado. Isso, aí já ficava um pouco mais tranquilo e falava o pessoal que estava subindo, ó, não dá ouvido para a torcida. Se der ouvido para a torcida, complicado. Quando o senhor começou, tinha algum jogador que o senhor se mirava, que o senhor fala, pô, quero jogar que nem esse cara, algum lateral, algum zagueiro? Na minha época teve vários laterais bons, né? Um deles, Leandro, né? Sim, do Flamengo. Jorginho, né? Eu peguei o final de carreira de Cruzeiro, Nelinho, nossa senhora, os caras, sabe, era diferenciado mesmo, né? O Vladimir, o senhor pegou? Vladimir não, Vladimir é bem antes. Bem antes. O Vladimir, ele foi treinador de um time da Central de Cotia, né? Sim. E eu fui com a seleção de Guarulhos, né? Que era cidade contra cidade, né? Sim. Jogar contra ele lá e me encontrei e tal, falei com ele. Inclusive ganhei um cavalinho que o Desafio Galo era patrocinado pela Cavalinho, Caninha Cavalinho, e dava um troféu para o melhor em campo, que era um cavalo. Sei. Muito bacana e tal, inclusive eu ganhei dele esse troféu aí. Inclusive esse time também sumiu, né? Cotia teve um time que trouxe até o Enéas, jogou lá, trouxe os jogadores. Inclusive, eu quando estava parado com o passe lá no Marília e não estava treinando, eu ia treinar lá. Lá em Cotia? Lá em Cotia. Saía daqui para lá. Como é as condições, né? Muito boa. Eles davam muito bom os jogadores que quisessem estar lá só para treino, essas coisas todas, eles davam toda a cobertura. Eu acho que o Luiz Pereira jogou no Central Brasileira, Central Brasileira. Já no final. Central Brasileira, você lembrou bem. O senhor, como
do lateral, o senhor era mais de defender, de atacar, ou as duas coisas? Ou ao longo da carreira o senhor mudou um pouco esse posicionamento? Eu tinha facilidade muito grande de bater na bola, né? Então encurtava o espaço, né? Então o que precisava levar a bola até o linha de fundo para dar o cruzamento ou passar por ponto, alguma coisa, eu no passe eu já tinha essa facilidade. Mas descia bem também, defendia bem também. Então, como eu te falei, o lateral de hoje, né, ele é um pouco limitado por ser ala e por ter pontas que jogam de pé trocado, né? Igual quando o Dudu joga do lado direito, né, e o Marcos Rocha não consegue ultrapassar, porque senão ele vai atropelar o Dudu. E outros clubes também a mesma coisa, o Fagner, né? Então, hoje em dia a equipe ela tá flutuando muito a parte da frente, né? A linha da frente está flutuando muito. Então, quem joga do lado esquerdo bate com a perna direita, quem joga do lado direito bate com a perna esquerda. Então, eu tinha uma facilidade muito grande de virar jogo, né? Então, mas na época do senhor tinha os pontas, né? Hoje não tem, né? Hoje não tem mais. Era mais ataque, né? Mais talvez, ataque, né? Não corria tanto, né? Lateral, hoje tem ala. Não corria tanto, né? Hoje corre bem mais, né? Então, dependendo de quem joga na sua frente, né? E da época do senhor, quais eram os atacantes que o senhor jogou, que o senhor lembra que eram os mais chatos de marcar, os que o senhor teve mais dificuldade? Eu peguei uns caras meio cabeça gorda aí, tal de João Paulo, né? João Paulo, do Santos. No Santos. Peguei o Balalo também, do Cruzeiro. Balalo? Peguei o Antônio Carlos, também jogou no Corinthians também, na categoria de base. O Serginho Chulapa, o senhor chegou a jogar? Não, o Chulapa chegou, um mais velho, pouquinho mais velho que eu, nada assim. Mas peguei Éder Aleixo, né, como eu falei, Mendonça. Jorge Mendonça. Jorge Mendonça também? Não, Mendonça, não Jorge Mendonça. Mendonça jogou no Botafogo, no Palmeiras. Isso. Então, antigamente, eu acredito, né, que o futebol ele tinha um pouquinho mais de amor, né? Não era tanto dinheiro. E outra, não é tanta parte física, né? Nossa, outro jogador ele é focado na parte física assim, absurdamente. Eu falei pra você, o fisiologista de hoje, ele faz um jogador render mais 4, 5 anos. Né? Antigamente se jogava até os 30, 29, 35, hoje é 39, 40, 42. Sim, se cuida bastante. E aí vai. Tá aí o Fábio, goleiro do... Então, porque a forma física é mais forte, né? Ela é mais rigorosa. O jogador hoje é muito truncado, é muito duro. Antigamente não, o jogador era mais igual assim. O Edu Manga, não, era um franzido, né? Sim. Era alto, pernudo, Sócrates, né? E outros jogadores, né? Não eram jogadores truncudos como é hoje. Hoje você vai atrás de um Gabigol, o cara, né? Quadrado, touro, né? Vários outros, né? Sim. Então, o Arthur do Palmeiras, né? Você vê a estrutura óssea dele, grande, forte, tudo. O próprio Robinho, quando começou no Santos, era magrinho, depois voltou todo... então. Né? Todo bem mais forte, né? Porque acharam na necessidade de fortalecer certas coisas. O Zico, o senhor não chegou a jogar contra? O Zico, Copa União, né? Copa de União. 87, não joguei contra ele porque não caímos na mesma chave, alguma coisa assim. Tá. Mas peguei Roberto Dinamite, peguei Romário. Né? O Romário, inclusive, nessa seleção que eu fui em 84, ele foi depois. Ele foi depois. Ele foi na convocação para ser pro Mundial. Entendeu? E o senhor falou um pouco dos zagueiros que jogaram com o senhor. Quais foram os melhores para formar defesa, que o senhor lembra? Então... Bacharel. Teve o Bacharel, teve o Toninho Cecílio também. Toninho Cecílio, começando, zagueiro, né? Que estava na base comigo também, né? Que subiu depois. Teve vários jogadores, né? O Kleber, o Clebão, né? Mesmo Antônio Carlos, né? Que jogou no São Paulo. Sim. Um zagueiro maravilhoso, habilidoso. O senhor estava do Palmeiras quando o Reinaldo veio, do Atlético Mineiro? Não Deu muito certo? Não. O senhor ainda estava na divisão de base? Não, eu já tinha saído do Palmeiras. O senhor já tinha saído? Tinha saído. Tá. Tinha saído. E
Como que foi o relacionamento do senhor com os dirigentes do Palmeiras da época? Era seu Nelson Duque, Nicola Ratioca, o pessoal lá? Então, Nelson Duque era o presidente, né? E aí o Ratioca, acho que foi ele que me negociou com o Marília. Eu nunca tive, eu tive um diretor, Januário D'Alessio. Não esqueço desse homem, esse cara é fantástico. Porque ele achou que fizeram uma injustiça comigo, né? Me tirando, não me colocando para jogar. E ele falou para mim, com todas as letras, falou: Mário Valdo, eu vou te ajudar de outra forma, né? Então, acho que não foi certo o que fizeram com você, mas eu vou te ajudar de outra forma. E me ajudou. Inclusive, uma vez que eu tive um acidente de carro com a minha mãe, né? E ele me deu todo o respaldo, porque o Palmeiras tinha plano de saúde com São Camilo, se eu não me engano. Não sei se tem até hoje, acho que não tem, não sei. Mas ele ligou lá e deu todo o respaldo para minha mãe. A mãe foi muito bem tratada e sou eternamente grato. E quando o senhor fazia divisão de base, o senhor estudava ao mesmo tempo? Tinha isso? Não... Então, um jogador é meio preguiçosão, né? Ele não tem essa aí, são de 1000, sobra 2. Entendi. Então, chance de estudar, eu tive, no Palmeiras, Marília também, eu tive muita chance de estudar em Marília, fazer faculdade. Marília tinha 5 faculdades na época, né? Certo. Então eu tive a oportunidade de fazer, acabei não fazendo, e vim estudar, vim acabar. Segundo grau? Não, vim acabar a faculdade, acabar não, né? Comecei a faculdade aqui em Guarulhos, aqui no ENIAC, e acabei me formando em gestão de RH. Ah, tá. Mas graças a Deus aqui em Guarulhos eu tenho uma amizade muito boa, né? Pra você ver, a gente foi lá no... Sim. No Benê lá, que é do Pio 12, no restaurante lá. Aqui no Texas, que o Reginaldo, né, nos atendeu muito bem. Então, os lugares que eu vou, que eu sempre sou muito bem. Sim, o senhor é conhecido aqui. Né? Você viu que nós passamos ali, o pessoal me conheceu. Até o menininho lá do... o craque. Queria saber quem eu era, se eu tinha jogado, não sei o quê, né? O senhor falou um pouco de jogar no interior, tal, dos árbitros. O senhor falou um pouco... O senhor pegou... Dulcídio, Dulcídio. Quem que era o mais chato? Era o Dulcídio? Arnaldo. O Arnaldo? Você com ele? Arnaldo. Tem inclusive o jogo contra o Fluminense, ou contra o Cruzeiro, no Pacaembu, foi o Arnaldo. O Arnaldo. E Edmundo Lima Filho, pô, esse cara é fantástico. A gente, é assim, primeira coisa, Matheus, todas as vezes que eu jogava, a primeira coisa que eu queria fazer é saber o nome do juiz. Porque não tem nada como você chegar e você não me conhecia. E aí, Matheus, como é que você tá? Tudo bem? Cara, o cara me conhece. Né? E tinha um tratamento diferente. Né? Então o Edmundo Lima Filho é um cara que até há pouco tempo aí eu tive um contato com ele, que ele é diretor de uma rádio, né? E a gente foi fazer um trabalho com ele lá. E a gente relembrou várias coisas, né? Que ele apitou o jogo meu também, até no Marília ele apitou o jogo meu. Que legal. Então, assim, hoje em dia, o árbitro, ele ficou muito blindado, né? Aquela época era completamente diferente. Era maravilhoso. Hoje não. Hoje, se você fizer qualquer coisa hoje, os caras estão te vendo, né? Os caras não tem por onde correr, não tem como enganar, né? Antigamente não, era por isso que eu falo, tinha um amor muito grande. O Scôfaro, o senhor pegou? Borgado? Não. Os caras. Não. Scôfaro, não. Lembro, o Borgado, o que só morreu. de nome. O Borgado, Robertinho Borgado, não. Não, só de nome. José Aparecido foi daqui de Guarulhos. José Aparecido. Não o moreno, o cabelo compridinho, que era loirinho também. Esse é de Guarulhos. Ulisses Tavares? Ulisses Tavares também, peguei. Era bom, né? Hoje em dia tem Daronco, tem... Mas tem VAR, né? Aí, né, que... Mudou tudo, né? Então, tá muito... Uns caras meio... Não me toque, né? Não fala comigo. Antigamente, assim, até o Godoy... Você pegou o Godoy, começando. Até o Godoy, ele era um cara, assim, legal. Sei. Porque a gente tem que saber conversar com as pessoas, né? Sim. Então não adianta, né? Você é um árbitro. Matheus, aquela não foi falta não, Matheus. Entendeu? Tem que saber conversar. Sim. Quer ver o Dulcídio ficar bravo, chamar ele de professor. Ele ficava bravo? Do juizão. Do juizão não, o meu nome é Dulcídio.
E aí vai. Ele era delegado de polícia, Então, né? Era não, todo... Jogou armado, né? Apitou armado uma vez, né? Aham. Os caras falaram que ele apitou armado. Então, Aham. porque sabiam onde estava, né? Como é que é. Não gostava de time de casa. Ele Aham. não era caseiro. Nossa, tinha uma raiva do caramba. E ele falou do estúdio, como é que vai ser hoje? Ih, rapaz, esses caras aí não vou, Marivaldo, não vou com a cara desses caras, mano. Esses caras eles querem me comprar. Eu cheguei no vestiário, tava um monte de coisa lá pra me comer, não quero comer nada não, vim aqui pra pitar. E ele era assim. Aham. Então, uma figura, né? E uma pessoa séria. E tem no que se pessoas, faz. né, Aham. Matheus, que são personagens, né? Sim, sim, sim. Né? Ele adotava esse personagem dele, durão. Certo. É um cara que não fala assim comigo não, que eu não gosto. Ele era uns caras assim. Certo. Ele não dava atenção pra ninguém não. Isso foi o que eu falei, o time caseiro não tinha vez com ele. Aham. E quando o que o senhor acha do futebol de hoje? O senhor vê às vezes, tá achando muito muito... Ou o senhor acha que tem ainda bons jogadores? É muito diferente, né? Que nem a gente falou. Muito diferente. O que eu falei, o jogador hoje está no céu pelas condições que dão a ele. Sim, sim, de né? time grande Muito, principalmente. Não, até os medianos também, né? Porque os recursos não são os mesmos, mas é a mesma via de trabalho. Eles vão, a cidade vai numa empresa, né, que patrocina, que faz, e aqui é a mesma coisa. Quem fracionou o país com esse negócio de salários altos? Foi a Parmalat. Sim, sim, sim. Né? A Parmalat, com condições do Palmeiras de precisar de títulos, né? O que ele fez? Foi atrás de patrocínios, né? Parmalat, e patrocinou jogadores fora da curva, Sim, deu título para o Palmeiras. E aí o que aconteceu com os outros clubes? Foram atrás. Sim, de parceria, foram tentar. Né? O Corinthians teve Excel depois. Você entendeu? Sim. Vários, né? Então, Calunga, né? Sim, Um sim, monte, sim, né? sim. Então, assim, é bom isso? É ótimo isso. Não tem por que falar que não é bom. É muito bom, né? Falar que eu não queria ganhar R$1 milhão, quem não gostaria de ganhar R$1 milhão? O senhor, vamos dizer assim, o valor que o senhor ganhava no Palmeiras ou no Marília, o valor para hoje seria mais ou menos, o senhor acha que uns R$4 mil, R$5 mil, o senhor não... Porque também era uma outra época, era inflação, Então, era uma confusão de moeda, nem lembro. Que era, né? Não lembro. Era outra moeda, era outra situação, né? Inflação, Só era... sei que não era R$400 mil, não. Não, lógico que não. Você entendeu? Eu fico feliz porque a gente faz uns encontros, né, de categorias de base lá em Pirituba, né? O que eu falei pro seu Denis está no grupo, o Gerson Caçapa está no grupo, o Marião, o Vaguinho, o Dario, né, jogadores que jogaram comigo na base, Capi, Vanca. Vanca, sim. Entendeu? Vários jogadores que você fala, caramba, né? E aí nós estávamos conversando um dia desse lá, que a gente faz um encontro lá no Pirituba até. No campo do Pirituba da FEPAD. Onde vocês jogavam de categoria de base? Dia 28/10 estaremos lá. Legal, né? legal. Com um encontro lá. Então eu estava conversando com o pessoal e o Joãozinho, que foi um dos jogadores lá, e falou assim, poxa, Mário, se estivesse jogando hoje, cara, acho que você está ganhando uns R$400 mil por mês. Caramba. Eu falei, caramba, rapaz, que dinheiro, hein? Obrigado, hein? Agradeço. Inclusive eu tenho um amigo que chama Tonelinho, né? Tonelo. Ele foi meu roupeiro lá no Marília. E ele foi para a Arábia, né? Estudou. Poxa. E foi ser fisioterapeuta. Poxa, que legal. Esse dia ele mandou uma foto, ele e o R7, você conhece R7? O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, rapaz, você precisa ver que legal. Caralho. Mandou uma foto que ele estava no mesmo hotel que ele. Lá né? na Arábia. Lá na Arábia. E aí eu falei pra ele, eu conheço esse careca, esse tal de R7 eu não conheço não, né? E dando risada, né? E aí eu falei, esse carequinha me pegava as bolas que eu chutava lá no campo, lá no gol, né? Ele ficava atrás de mim lá pegando as bolas, cara, não sei o que, né? E tal, e pô, Mário, você sempre foi um cara bacana, né? Você quase não errava um gol, então ficava fácil, né? Não sei o que. E aí ele falou, poxa, Mário, se você estivesse jogando hoje, rapaz, você tava milionário. Isso, poxa, não tem coisa melhor que isso, Matheus. Não tem coisa melhor que você ouvir isso. Sim. E você ouvir de amigos, né, que jogaram contra você, falar, pô, mano, se você estivesse jogando hoje,
Eu falei pra você, eu queria chutar essa bola de hoje, viu? É. Do jeito que eu batia na bola, acho que dava pra fazer uns 2 golzinhos. Tem gente que agora reclama do Allianz Parque porque tá essa grama assim. O senhor acha que isso aí é frescura? Muda muito? O sintético é a grama do futuro, é do É, o presente, futuro. é do futuro. É. Não é verdade? Quem fica mais fácil, né? Então, é caro, não é barato, mas quem consegue manter uma grama natural? Difícil. Custo alto pra caramba, né? E se chover, ela fica ruim também, mas a sintética não tanto, né? São drenagens também, são outras tecnologias, né? Eu tive no Allianz esse tempo atrás aí, nossa, maravilhoso, né? Sim. Em cada bico de área tem uma luz verde, cara. A luz fica apagada. Daqui a pouco quando entra o jogador, acende tudo. Na minha época ficava acendendo o lampião, né? As bolas ruins, né? Hoje as bolas tudo impermeabilizada, né? Tudo aquela coisa maravilhosa. Então, sim. os caras falam daquela água milagrosa, mas aquilo lá, ele é um spray gelado, né? Quando você machuca a perna, você não faz gelo? Sim. Faz gelo não, quem faz gelo é o cara que mexe com gelo. Põe o gelo na perna, né? Então aquilo lá já vem gelado. A tecnologia é diferente, né? Muito diferente. Então, antigamente você tinha que fazer força. Os equipamentos todos tortos que tinha no Parque Antártica. Hoje não. Você põe a perna lá, o equipamento levanta a sua perna sozinho, né? Os eletrodos, o carão, um monte de coisa. Então hoje o jogador ele é muito mais fisicamente evoluído, capacitado, né? Então. Tem muito. As comissões técnicas antigas eram pequenas, imagino, comparado com a de hoje, né? Departamento médico, né? Hoje é fisiologia, né? Os caras são muito bons. Hoje tem, imagina, muito mais condições, né? Muito mais. Enfim, na época do senhor também, a Libertadores não era tão importante, né? Era o Paulista até, né? Era o Campeonato Paulista, né? Libertadores não se falava muito. Não. Hoje não. Hoje tem um monte de torneios aí que... Copa do Brasil. Você viu? Paga a Copa do Brasil? Sim. Nossa Senhora. Paga muito bem. Sul-Americano. Sim, né? Sul-Americano. Então, hoje em dia tá diferente. Seu Mariovaldo, acho que era mais ou menos isso pra gente encerrar, mais ou menos, seu Mariovaldo, o que o Palmeiras significou na vida do senhor, na trajetória do senhor? Olha, Matheus, tudo, né? Tudo, que foi de lá que eu comecei, foi de lá que a minha mãe falou: vou vender pipoca na frente do circo, mas meu filho vai jogar bola. Né? Que legal. Ele tinha 13 anos na época, né? Embora eu comecei cedo, né? Eu comecei com 8 anos, eu lavava peça para os mecânicos, um amigo meu, baixinho, trabalhava na feira. Eu era um cara que sempre fui um cara ativo. E fui pro Palmeiras com 13 anos e saí de lá com 23. Então o Palmeiras é tudo pra mim, né? O Palmeiras é o que me dá, é o que me colocou no Google, né? Foi o Mariovaldo, ex-Palmeiras, aparece o Mariovaldo lá. Então a minha história é curta, mas satisfeito do que eu fiz, do que eu pude fazer. E sempre agradeço a Deus o que eu passei, sempre agradeço a Deus o que eu fui. E agradeço a Deus o que eu sou hoje também. O senhor tem alguma frustração no futebol? Às vezes não ter jogado num time maior, às vezes não ter feito, às vezes, uma história maior, às vezes por condições, por lesões, por todas essas... pegar times Mateus, menores. Eu sou um cara agradecido, né? A minha frustração é não ter jogado agora. Aí sim, não. Aí fica mais fácil, agora, né? Porque eu acho que eu podia ser um pouquinho melhor, né? A minha condição, né? Sim. De um jeito geral. Sim. Sou muito feliz, sou muito feliz mesmo, agradeço a Deus, tenho mais amigos do que inimigos. Sim. Graças a Deus acho que eu tenho uma boa trajetória e às vezes o pessoal, né, fala assim, pô, Marcos, legal que você é assim, mas eu não sei se é diferente. Não sei, então eu sou esse cara aqui, né, que fico triste, feliz, né, e as coisas acontecem. Eu quero só lembrar de uma coisa que o Diego Ribas, né, do Flamengo, Ribas, né, que falou em relação ao Hendrick, né? O pessoal critica muito o Hendrick, né, cobra muito o Hendrick, que foi vendido por aquilo tudo de dinheiro.
e que ele tinha que fazer mais, que ele tinha que ser mais aquilo, que ser mais aquilo. Não, espera um pouquinho. Eu vou fazer a pergunta que o Ribas fez. Onde você estava com 16 anos? O que você ganhava com 16 anos? Né? Então, todo mundo quer ganhar o que esse menino vai ganhar. Não tem um que não queira. Lógico. Ah, mas o Neymar, rapaz, pô, ô Matheus, falta incentivo brasileiro para todos os brasileiros. Vê se você me entende. Quando nós vamos para a Copa do Mundo, parece que o brasileiro ele fica assim, esperando a sua derrota para falar: eu não falei para você que não ia dar certo? É impressionante, rapaz. É impressionante. Estão criticando muito ele agora porque vai jogar na Arábia, porque não é um mercado no nível da Europa. Sim, o senhor discutou aí. Sim, e aí? Sim, mas é muito Como é que dinheiro. ele vai voltar? Vai voltar triste? Não, acho que não. Será que ele vai ficar preocupado? Não, acho que ele não. Ele vai jogar. Ele vai simplesmente jogar. O Hendrick também vai simplesmente jogar. É uma chance dele mostrar o tanto que ele vale. Né? Mas a pergunta é, aonde você, não você, Matheus, lógico, você que está me ouvindo agora, estava aos 16 anos, o quanto você ganhava com 16 anos? É isso aí, meu amigo, te agradeço por você ter vindo me ver aqui em Guarulhos. Lógico, imagina, que é isso. Essa caminhada sua que é de longe, né? Não é nem tão longe. Mas né? Agradeço você ter vindo aqui, passado metade do dia comigo. Imagina, que é isso. E a hora que você precisar, um abraço ao Ricardo Lopes, que é isso aí. É um cara que, no aniversário do Palmeiras, ele fez uma postagem no Esporte Coleções e o Mário Valdo estava lá. Bacana. Né? Então, são pessoas que me marcou, né? Um cara que, como você, vai me marcar também, porque valeu. Você é um cara que chegou com essa humildade toda sua aí, me chamando de senhor. Para com isso, eu te falei já, até agora você não parou de me chamar de senhor, né? Mas eu te agradeço. Beleza. E espero que a sua trajetória, espero que eu pude te ajudar. Imagina, em alguma coisinha. Tá certo, Mário Valdo, era mais ou menos. O que o senhor acha que fica de vocês aí, do Palmeiras, dos jogadores, pro futuro, pra posteridade, seu Mário Valdo? Tudo a Deus pertence, né? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Isso é verdade. Então, eu só espero que haja sabedoria, né? Algumas pessoas, e pouco menos de sabedorias para quem acha que é muito esperto. Né? Às vezes o pessoal pensa que é muito esperto e às vezes não é. Tem um grupo de pagode que chama Menos é Mais. Quanto menos se você se expor, mais você consegue alguma coisa. Tá bom, querido? Tá certo. Um abraço.